Olá, alunos. Vamos continuar aqui nossa aula sobre o framework. A gente já viu a classe aplicação, a gente viu na aula passada. A gente viu o arquivo carregador, que serve para carregar todas as classes. Durante as aulas, foi mostrado para vocês um pouco, acho que da classe controlador. Então, foi só mostrado que o método visão, ele tem esses parâmetros, né, mas não foi mostrado completamente. Agora nessa aula a gente vai ver o que que essa classe controlador faz. A classe controlador visão já foi explicada e a gente usou, né, esses métodos aqui em aula. Então a classe controlador visão, ela tem métodos que facilitam a nossa vida lá na visão, né? Por exemplo, pegar um parâmetro que foi enviado por post, que foi enviado por get, saber se tem erro, pegar a mensagem de erro para exibir, por exemplo, um erro de um formulário. A classe da imagem upload a gente também já viu na aula que mostrou como que era feito um upload. A classe modelo a gente também já viu, que a única coisa que ela faz todos os modelos são herdados dela, né? E era a funcionalidade para verificar se tinha algum erro no modelo. E aí esse erro ia ser passado para o controlador, ia ser passado para a visão e ia exibir qual era o erro, um erro num formulário. Então, a gente viu a rota, o roteador na última aula, a gente já falou também da seção. Então faltam poucas classes para a gente terminar. Vamos falar da classe controlador. A classe controlador, vamos pegar uma aplicação para usar como exemplo. Por exemplo, a nossa aplicação 2 aqui. A nossa aplicação 2 é essa daqui, né? A agenda de contatos, que foi a primeira aplicação que tinha um CRUD completo, né? Tinha listagem, cadastro, editar e deletar. Então eu vou pegar essa aplicação porque ela é mais completinha, mas qualquer coisa eu posso pegar outra se não tiver tudo aqui. Então, por exemplo, no controlador, a gente já viu, né, que quando começa a executar o framework, assim que chega a requisição, né, pelo Apache, ele chega na pasta da nossa aplicação e roda o index. Aí a gente viu que roda, cria, instancia aqui a classe aplicação e chama o método executar. E o método executar, dependendo da rota, vai chamar o nosso controlador. Então está aqui o nosso controlador e um método. Então vamos supor que a gente está aqui agora, que é justamente essa página aqui. Eu acabei de carregar essa página. Como vamos continuar aqui o fluxo de execução? Então foi chamado o método index. O método index chamou o modelo para listar todos os contatos e chamou a visão. Então a visão é um método do controlador, que o controlador herda. A gente já viu que primeiro é passado qual é a visão, o arquivo de visão, né, e vai ser procurado na pasta visão aqui, né? Então, contatos, index.php, então esse é um arquivo, não é uma classe. A gente também viu que tem como passar informações para a visão. E a gente também já viu que eu posso passar um terceiro parâmetro, que seria o template que eu quero usar. Se eu não passar o template, ó, ele usa esse index, mas eu poderia usar algum outro aqui. Ó. Então, outro .php seria um outro arquivo de template na pasta templates. Mas vamos dar uma olhada, então, o que, que esse método visão faz. Então, vamos agora olhar o DW3 controlador. O DW3 ele usa o controlador visão, e por isso que aqui eu também tenho acesso aos métodos do controlador visão. E eu já tinha explicado para vocês que quando a gente chama uma visão, ela é rodada, né, aqui dentro do método mesmo, aqui dentro da nossa classe, contato controlador. Por isso que lá na visão eu vou ter acesso a todos os métodos e atributos dessa classe e os que ela herdar também. Por isso que aqui tem o use controlador visão. O que, que tem aqui dentro? Tem os dois métodos que a gente mais usa, né? O redirecionar e o visão. Vamos dar uma olhada na visão primeiro. Aqui é passado conteúdo, dados e template. Então, conteúdo, a gente já viu que é o primeiro parâmetro. Vai ser, por exemplo, aqui o index. Então, contatos/index. Dados é opcional. Se não quiser passar dados, é um vetor vazio,
que vai ser passado para a visão, e o template, que também é opcional, se não for passado, a gente vai usar o template index. O que eu faço aqui dentro desse método? Primeiro eu faço um extract dos dados. Vocês estão lembrados o que essa função extract faz? É passado, né, um vetor, né? E esse vetor, o que ele faz? Ele pega cada chave do vetor e transforma numa variável. E o valor dessa variável vai ser o valor que vai ter lá no vetor, né? Então, por exemplo, aqui ó, eu passei o vetor chave contatos, né? E o valor seria a listagem dos contatos. Então, essa linha aqui, depois dessa linha, o que eu posso fazer? Eu posso acessar uma variável contatos. É esse o nome? Isso, contatos. E qual vai ser o valor que essa variável vai ter? Ela vai ter como valor a listagem lá do banco. É isso. Então, ela só serve para eu poder usar direto assim, ó, dólar contatos. Aqui dentro desse método, né? Porque como eu criei a variável dentro desse método, só dentro desse método que eu vou poder acessar, né, essa variável. Só que toda a visão também vai ser chamada daqui de dentro. Por isso que na minha visão aqui, ó, index, que tem a listagem, ó, na visão eu consigo usar essa variável contatos e consigo aqui na listagem listar todos os contatos. Por exemplo, vou criar aqui só um contato. João, UAA, telefone 123. Pronto. Aqui mostrou na listagem dos contatos. Depois que eu, vamos dizer assim, crio as variáveis aqui, o que eu faço? Eu verifico se o template é nulo. Porque vai que, né, o cara pega aqui e passa um null. Se ele passar um null, quer dizer que ele não quer usar template. Então, eu simplesmente incluo o arquivo de visão. Só isso. Eu vou direto para o arquivo de visão. Por exemplo, esse daqui, ó. Percebe que ele não tem lá o começo do HTML, que é a marcação HTML, o head, que eu incluo o CSS, não tem nada. Então, ele já exibe direto esse. Então, se eu quiser, eu posso não ter um template. Posso fazer isso. Mas não é o normal, né? O normal é a gente ter um template que já começa lá, né, com HTML e tudo mais, né? E aí cai nesse else aqui. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que chamar o template, né? A primeira coisa. Eu vou ter que chamar, nesse caso aqui, ó, o template, que só tem o esqueletão do HTML, ó. Percebe que a função dele é só ter o esqueletão, né, o head e o body e incluir os arquivos CSS. Só que eu tenho que tomar um cuidado aqui, que é o seguinte. Depois que eu chamo isso daqui, né, ou seja, eu estou imprimindo isso daqui na tela, aqui no meio, ó, eu ainda vou chamar o imprimir conteúdo. E eu quero que as variáveis que estão disponíveis aqui também estejam disponíveis nesse outro método. Lembra que se eu tenho uma variável local aqui dentro do método, ela só é visível dentro desse método. Então, aquela variável contato só é visível aqui. E como teve o require, né, ela vai ser visível aqui também, né? Então, o que eu faço? Eu não posso perder essas informações. Então, eu guardo como atributo. Ó. Eu guardo como atributo qual é a visão que eu vou ter que chamar quando esse método for rodado, imprimir conteúdo. Então, eu guardo aqui qual é a visão como um atributo. E eu também guardo esses dados aqui que foram passados. Por quê? Porque nessa visão aqui, esses dados também têm que estar disponíveis. E aí, depois que eu guardo como atributos, aí sim, e isso daqui inclusive poderia estar fora aqui desse if, né? Não ia mudar nada se estivesse fora do if aqui. Aí o que eu tenho que fazer? Chamo o template, venho aqui para o template, aí ele começa, né? Imprimir na tela. Tudo que não está dentro da marcação PHP é como se fosse imprimindo com um eco. Aí ele encontrou a marcação PHP, imprimir conteúdo, né? Então a gente sempre chama esse imprimir conteúdo dentro do nosso template. E esse imprimir conteúdo faz o quê? Ó? Tá aqui, ó, imprimir conteúdo. Eu crio de novo as variáveis local. Então lembra que aqui foram criadas variáveis locais. Eu crio de novo e aí incluo o arquivo de visão conteúdo, né? Que nesse caso seria esse index. Aí por isso que esse contatos está disponível aqui.
E esse contato está disponível no template também. Só que não é uma boa eu usar ele no template, porque ele está disponível só porque eu passei aqui. Mas se fosse chamado outra rota, não existiria esse contato. Então, no template, a gente só pode usar aquilo que está disponível, vamos dizer, em todos os controladores, em todos os métodos. Ou seja, chamar um método de uma classe que é a classe pai de todos os controladores. Isso eu posso fazer aqui, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Aí, lá no nosso index, eu não coloquei, tá, eu não chamei mais nenhum método da visão. Mas, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no criar. Deixa eu ver se eu chamei algum. Nessa aplicação eu não chamei, porque aqui eu ainda não tinha a validação do formulário. Mas lembra que dentro da visão, eu ainda poderia chamar esse incluir visão, que aí eu incluiria uma outra. Na aplicação 3, ó, vou mostrar a aplicação 3. A aplicação 3 era essa daqui, né? Ou era na 4? Acho que era na 4. Isso, ó. Na aplicação 4, ele mostrava um erro de validação no meu formulário. Lá na nossa aplicação 4, vamos agora ir para a aplicação 4. Na visão, por exemplo, do login. Lembra que eu chamava aqui, ó, incluir visão, aí chamava útil, form erro, passava informações para essa visão. Então, essa mensagem aqui estava numa visão separada, porque aí eu posso criar partes reutilizáveis e só incluir nas minhas visões. Então, esse incluir visão é esse método aqui que pode ser chamado na visão, o método está no controlador. O que eu tenho que passar? Qual é a visão e dados, mas são opcionais esses dados. E aí, o que ele faz? Ele extrai de novo todos os dados que já estavam disponíveis na visão. Então, de novo, né, porque esse daqui é um novo método, cria variáveis locais, e extrai esses dados também. Por isso que ó, esse campo login vai estar disponível nesse UTForm error. Se eu vim aqui em UTForm error, agora tem a variável campo. A variável campo foi passada por aqui, ó, e foi feito esse extract aqui para ela ser criada. E aí eu incluí, aqui no caso, né, o form erro, né, a visão. E aí uma visão pode incluir outra visão. Outra coisa que o controlador tem, pode ser que ele chame uma visão, mas pode ser que ele, em vez de chamar uma visão, ele redirecione. Então, geralmente, ele faz uma dessas duas coisas. Vamos dar uma olhada no redirecionar, que está aqui em cima. O redirecionar, ó, você passa qual é a URL e tem que passar a URL completa, porque isso daqui, esse redirecionar, é uma resposta que eu vou colocar no HTTP e vou devolver para o navegador. E aí o navegador vai ver essa URL completa e vai fazer a requisição. Por isso que eu passo aqui, por exemplo, a URL raiz barra mensagem. Então, o que eu tenho que fazer aqui, né, no redirecionar? Eu vou guardar aqui qual é a URL que está, para onde está sendo redirecionada. Isso daqui não vai ter nenhuma utilidade no framework quando ele estiver rodando normalmente, né? Mas isso daqui vai ser útil quando eu for testar, porque aí eu guardei qual foi, para onde foi redirecionado, eu guardei. Então, isso daqui vai ser usado nos testes. Aí eu vejo se eu devo ou não redirecionar. Esse deve ou não redirecionar também serve para teste. Então, por exemplo, a princípio, sim, né? Se eu chamei essa função, quer dizer que eu quero redirecionar. Mas se eu estiver rodando testes, eu não vou ficar realmente criando requisições HTTP. Nos testes, na verdade, não existe requisição HTTP, é tudo uma simulação. Por isso que eu fiz esse if para não chamar essa função do PHP, porque essa função do PHP ela serve para escrever no cabeçalho da requisição HTTP. Então, eu não vou fazer isso nos testes. Então, como aqui eu não estou no teste, né, então sim, eu tenho que redirecionar, né, por padrão é verdadeiro. Então, eu chamo essa função que escreve no cabeçalho HTTP e eu escrevo o que eu quiser. Né? Geralmente tem que ser algo válido, né, do HTTP. Para eu fazer uma requisição no HTTP, eu tenho que escrever no cabeçalho dele location
dois pontos, espaço e a URL. Então, é isso que eu fiz aqui. Aqui é a URL. E depois de escrever esse cabeçalho HTTP, eu lanço uma exceção, que é uma exceção que foi criada aqui para o framework, né? Ela não tem nada, é uma classe vazia, esse redirecionar exception, aqui, ó, uma classe vazia que herda de exception, né? Mas é uma exceção que eu criei. Por quê? Porque aí, quando a exceção é lançada, né, vocês já devem ter estudado em Java, o fluxo de execução para, até que alguém capture a exceção. Então, quem chamou esse redirecionar aqui, por exemplo, aqui no login, ó, foi chamado redirecionar para tal. Escreveu o cabeçalho HTTP. Aí explodiu a requisição. Ele volta aqui para esse método. Ele não continua rodando daqui. Nesse método não teria mais nada daqui, né? Aqui também, ó, não teria mais nada. Mas pode ser que tivesse alguma coisa, né? Por exemplo, no controle de usuários, aqui, ó, no controle aqui de usuários. Por exemplo, aqui é uma página que exibe as mensagens. Tem esse verificar logado. O verificar logado é esse método aqui, ó, verificar logado. Ver se está logado. Se não tiver, ele redireciona. Opa, aqui é lançada uma exceção. Então, esse método verificar logado lança uma exceção. Então, esse método lança uma exceção. Ou seja, não é rodado mais nada que está aqui embaixo. A execução para aqui e ele sai do index. E aí ele volta lá para o framework. O framework não trata essa exceção. Deixa eu ver se o framework trata essa exceção de redirecionamento. Para não falar besteira aqui, ó. Isso. Ele pega e só suprime a exceção. Ele só ignora. Por que que ele ignora? Porque se estiver rodando um teste, eu não quero que meu teste exploda também. Então, é como se nada tivesse acontecido. E aí ele continua a partir daqui. Só que, continuar a partir daqui, acabou. O framework não faz mais nada, então acabou a execução. E a única coisa que volta lá para o navegador é aquele cabeçalho falando redirecione, mais nada. Se fosse um teste, ele termina de rodar isso daqui e volta para o teste. E aí o teste continua a execução. E aí lá no teste é o teste como vocês já fizeram. Verifica se redirecionou para o lugar certo, ou verifica se exibiu o HTML correto. Então é assim que funciona o redirecionar. Ele para a execução ali porque lança uma exceção. Aqui é para eu saber para onde foi redirecionado, que eu também vou usar no teste. E aqui é quando eu estiver rodando os testes, eu vou chamar esse método estático aqui modo teste. Ou seja, não vai acontecer realmente o redirecionamento, que na verdade esse acontecer é só escrever o cabeçalho. É isso que não vai escrever cabeçalho nenhum quando estiver rodando teste, porque não está sendo feito requisição nenhuma. Eu poderia até fazer uma requisição de verdade nos testes, né? Mas nesse caso aqui, do jeito como eu fiz o framework, eu não fiz requisição nenhuma, é tudo uma simulação. Mas o framework é rodado da mesma forma que seria rodado com uma requisição, né? Para o teste ficar fiel. Então, esse daqui foi o nosso controlador. Então, a gente viu como o controlador foi implementado. Vamos dar uma olhada agora aqui no banco de dados. A parte do banco de dados, a gente viu um pouquinho também. Essas três funções aqui eram funções que a gente já usava no nosso modelo, que basicamente só escondia os métodos do PDO. Lembra que o PDO é o objeto PHP para acessar o banco de dados, né? Então, carry, na verdade, chamava o PDO carry, exec, o PDO exec, prepare, o PDO prepare. E caso eu quisesse fazer algo diferente, que muitas vezes eu precisava fazer algo diferente, eu pegava direto o PDO, com esse get PDO aqui, ele já me retornava o PDO e eu poderia chamar o método que eu quiser, né? E isso acabava sendo necessário muitas vezes. Os outros métodos que eu não mostrei, quais são? Esse getBanco. Esse getBanco, ele vai ser usado, cadê? Ele vai ser usado no teste. Então, basicamente, todos esses outros métodos aqui, eles vão ser usados no teste. Quando eu chamo o getPDO é chamado aqui, né? Sempre quando for rodar qualquer coisa, é chamado getPDO. E
Se for a primeira vez que eu estou chamando ele, ou seja, o atributo PDO está nulo, eu crio. Para criar o PDO, eu tenho que incluir aqui aquele arquivo de configuração, né, do banco. Lembra o nosso arquivo de configuração? Era um arquivo que tinha variável banco igual a esse hash aqui. A gente sempre tinha que configurar, né? Então, esse arquivo é incluído aqui, ou seja, agora aqui eu tenho essa variável banco, que é o meu vetor, e aí eu crio o PDO aqui do PHP. Eu tenho que passar várias coisas aqui para o PDO do PHP, né? Tem vários parâmetros aqui que eu passo. Por exemplo, eu tenho que passar essa DNS string. O que é essa DNS string? Aqui tem o modelo dela, ó. Eu estou substituindo aqui, ó, os porcentagens S. Igual quando vocês aprendem o printf, na verdade nem sei se vocês aprenderam printf aí no curso, né? Mas o porcentagem S ele é substituído por um texto. É basicamente isso. Então aqui em cima está até o exemplo depois que substitui. Um exemplo para se eu quiser me conectar com MySQL, eu teria que escrever assim, ó, MySQL host, qual é o host, porta e o nome do usuário. Então eu substituo tudo isso daí por esses porcentagens S aí vão virar aquilo lá. Então, get DNS string, ó, eu faço esse sprintf. Printf, ele faz isso que eu acabei de falar. Ele pega uma string e vai substituindo os porcentagens S. Só que ele imprime na tela. Mas eu não quero imprimir na tela, eu quero que me retorne. Então é o sprintf. Ele me retorna isso como uma string. E aí eu retorno essa string para o PDO. E aí tem o driver, servidor, porta, banco, tudo isso foi configurado aqui, ó. Driver, servidor, porta, banco, usuário e senha. Tudo configuradinho. Aí eu passo aqui o usuário e senha do meu banco e passo opções para conexão. Por exemplo, eu quero usar o TF8 na conexão. Isso é muito importante para a gente, já que a gente tá usando a acentuação, né? E aqui é a forma de mostrar erros. Eu quero que ele me exploda os erros, já, porque eu estou testando, né? Eu quero ver quando tiver algum erro acontecendo, para facilitar a minha vida, né? Para mostrar exatamente se eu sem querer escrevi uma SQL errada e etc. O último, deixa eu ver se tem mais um aqui em cima. Não. O último método é esse reconectar que eu vou usar nos testes. Porque nos testes eu acabo perdendo a conexão com o banco. Porque lembra que quando a gente roda os testes, cada teste ele destrói o banco e recria de novo, para o banco estar zeradinho para o teste ser executado. Por isso que eu preciso reconectar de novo naquele banco. E como que eu faço para reconectar, né, vamos dizer assim? Eu jogo fora o PDO antigo e crio um novo. Então, eu faço uma nova conexão com o banco. Lembrando que isso aqui só vai ser usado no teste, né? Então, e depois que é rodado uma vez o, o programa de teste, né, e ele para de rodar, acabou, morreu o programa, então não vou ficar com zilhões de conexões. E também esse framework, ele é só para fins didáticos, né? Nunca usem para fins comerciais, porque ele não serve para isso. Vamos continuar aqui. Agora, falta a gente ver os testes, como os testes foram feitos. Os testes vão ser um pouco mais complicadinhos, mas vou explicar tudo certinho para vocês. Quando eu quero rodar um teste, o que eu tinha que fazer mesmo? Tinha que vir rodar um arquivo PHP. Por exemplo, eu venho aqui no web3 app4. Então eu entro aqui, chamo PHP e passo esse arquivo, PHP roda para mim, todos os testes são executados. Vamos ver como que isso daqui foi implementado? Então esse testar PHP é um arquivo PHP, né, que eu estou rodando, que está aqui na raiz da minha aplicação. Então na raiz da minha aplicação eu tenho o testar, assim como eu tenho o index. O testar é muito parecido. Ó. Eu chamo o arquivo, incluo o arquivo que carrega todas as classes para mim automaticamente. Só que agora, em vez de chamar a aplicação, eu chamo o testador e rodo testar tudo. Vamos lá olhar o testador. O testador não tem o construtor. Deixa eu só conferir aqui, faz tanto tempo que eu não vejo essa classe. Ele tem, então, o método testar tudo, que é o único método público. Então, eu rodo os testes unitários, depois eu rodo os testes funcionais. Né? Então, dá para ver aqui, ó, primeiro os testes unitários, depois os testes funcionais. Então, vamos lá, rodar testes.
o tipo, né? Unitário. Esse nome aqui eu reaproveito para muita coisa, né? Porque, por exemplo, eu também reaproveito como o nome dessa pasta aqui. E não só isso, eu também vou reaproveitar, porque vai ser o nome da pasta, vai ser o namespace, vai estar também no nome da classe e etc. Então, tudo isso daí é reaproveitado. Primeira coisa que eu faço, procuro as classes que eu vou ter que testar. E retorno aqui. Como que eu sei quais classes eu tenho que testar? Vou procurar na pasta teste, concatenado com o tipo, né? No caso aqui, unitário, ou seja, vou procurar na pasta teste, concatenado aqui, então eu vou ler todos os arquivos que tem dentro dessa pasta, ó, unitário. Basicamente é isso. Então vamos lá, vamos procurar as classes de teste. As classes de teste, só para lembrar, elas começam com o nome teste, assim como os métodos de teste começam com o nome teste. Então essa foi a padronização, né? Então vamos lá, vamos procurar as classes. Aqui, ó, procurando as classes. Primeiro, o que eu faço? Eu verifico se foi passado uma pasta correta. Porque se não foi, retorno um vetor vazio, ou seja, não encontrei nada. Então, isso daqui serve só para verificar se isso realmente é uma pasta. Se isso realmente for uma pasta, lembra daquelas funções que a gente viu no começo da disciplina, que lidava com arquivos, lidava com o sistema operacional, né, listar arquivos de uma pasta, etc. Então, esse scandir faz isso. Ele pega todos os arquivos que estão na pasta. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos imprimir printr arquivos e dar um exit aqui. Então, ó, ele me retorna teste mensagem, teste usuário, ó, os dois arquivos, e mais dois arquivos especiais. Eu não lembro se no Linux existe esse arquivo ponto, mas esses dois pontos eu acho que tem. Eu não lembro, pode ser que tenha esses dois, pode ser que não tenha, não sei. Provavelmente um deles vai ter também no Linux. Então aqui eu estou no Windows. Esses daqui são, vamos dizer assim, arquivos especiais. O ponto significa a própria pasta, os dois pontos significa volte uma pasta. E aqui começa realmente os arquivos. Eu não estou interessado nesse ponto e nem nesse ponto. Então o que eu vou fazer? Eu chamei esse array filter, lembra que a gente também viu em aula lá no começo, quando a gente estava estudando a linguagem PHP, né, as funções nativas do PHP. Esse array filter faz o quê? Ele percorre o array e eu passo essa função anônima. Se a função retorna true, aquele elemento fica. Se a função retorna false, aquele elemento é excluído do vetor. E no final ele retorna o novo vetor filtrado. Eu só quero pegar os arquivos que começam com o nome teste. Só isso. Então, eu não quero pegar aquele ponto, nem o ponto. E eu posso ter outras classes aqui dentro. Lembra que eu falei para vocês que só auxiliam nos testes? Essas classes não podem começar com o nome teste, porque toda classe que começa com o nome teste, ela vai tentar ser rodada. E aqui dentro também posso ter outros métodos que auxiliam os testes. Vai ser rodado só se o método começar com o nome teste. Então, por isso, ó, só com o nome teste. Então, agora eu filtrei. Então, se eu imprimir de novo aqui, ó, o printr arquivos, não vai mais existir aquele ponto e aquele ponto. Agora só existe esses daqui, né? Eu não passei um outro parâmetro que servia para renomear, né, os índices, então ele mantém os índices que já tinham, né? Mas eu não ligo para os índices, não vai fazer diferença nenhuma para mim. E aí o que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou chamar esse array map. Lembra o que o array map faz? Ele transforma um vetor. Ele pega elemento por elemento do meu vetor e transforma em outro. E no final retorna esse novo vetor com os elementos transformados. Olha só o que tem aqui. Tem o teste mensagem.php, teste usuário.php. Eu quero o nome da classe. Então, tipo, eu não preciso do ponto .php. Então, é isso que eu vou transformar. Eu vou transformar esse vetor num vetor que vai ter teste mensagem e teste usuário. Ou seja, eu vou arrancar esse ponto .php daqui. Então, eu passo essa função anônima aqui. E o que essa função anônima faz? Retorna uma substring tirando 4 caracteres. Então, 4 caracteres é o ponto .php. Arranquei esses 4 caracteres aqui. E aí sim, eu vou ter agora um vetor com o nome das classes que ele encontrou na pasta. Então, procurar classes testes, ele vai me retornar aqui em rodar teste todas as classes encontradas.
Vamos, print R aqui, vamos lá. Vamos mostrando passo a passo aqui. Ó, então agora está teste mensagem, teste usuário, as duas classes que eu tenho que rodar. Beleza? Aí eu vou imprimir aqui para ficar mais organizado, né, o tipo, que é imprimir isso daqui, ó, unitário, um monte de coisinha. Podia até pular uma linha para ficar até melhor. E agora eu vou passar classe por classe e rodar a classe. Então, para esse teste aqui, para esse método, eu tenho que passar o tipo, né, vai ser um tipo unitário, nesse caso aqui, e eu tenho que passar o nome da classe. O nome da classe, ó, percebam que o nome da classe é esse, teste mensagem. Só que, lembra que eu tenho que ter o nome completo da classe para eu conseguir instanciar ela, né? E o nome completo da classe ó, é nesse namespace, ó, teste unitário, teste mensagem. Por isso que eu passei esse tipo aqui como parâmetro, porque esse tipo é o unitário, é para eu conseguir formar o nome completo da classe. Então, aqui, ó, na hora de rodar a classe, eu passei o nome. Aí, agora, eu pego o nome completo, que é teste unitário, teste mensagem. Agora, com esse nome completo, eu instanciei um objeto dessa classe. Agora, eu tenho que procurar os métodos dessa classe aqui. Como que eu faço para procurar os métodos dessa classe? Então, de novo, né, estou usando aqui a metaprogramação, o PHP já vem com métodos que fazem isso para mim. Né? Então, eu estou passando um objeto e eu vou descobrir quais métodos essa classe tem. Então, vamos lá embaixo. GetClassMethods, simples assim. O PHP tem essa função aqui, você passa um objeto, acho que não precisa nem ser um objeto, talvez, pode ser até só o nome da classe, eu não lembro. Aí tem que olhar a documentação. Mas com certeza deve funcionar se passar só o nome da classe. E aí ele me retorna todos os métodos que essa classe tem. Só que eu estou interessado só nos métodos que começam com o nome teste. Então lá vou eu de novo fazer um array filter. Eu só quero os métodos que começam com o nome teste e eu retorno. Então vamos lá, vamos retornar para cá. Então agora ele me encontrou todos os métodos. Vamos dar uma olhada nos métodos encontrados. Ó, teste inserir, teste buscar todos, teste contar todos, teste destruir. Então agora eu sei quais métodos aquela classe tem. E lembrando que eu só estou interessado nos métodos que começam com teste. Opa. Por quê? Tem esse método antes, mas esse método antes não vai ser rodado como se fosse um teste. Então ele foi ignorado ali. Continuando. Aqui eu tenho a quantidade de erros dessa classe aí. Então eu vou contando os erros quantos erros eu encontrei nessa classe. Então é só um contador. Aí eu imprimo o nome da classe. Né? Então aqui, ó, por exemplo, ó, teste mensagem, 2 pontos. Aqui foram quantos testes eu rodei e ok. Aqui eu chamei de erros. Espera aí. Isso. Vamos colocar um erro aqui nessa classe, só para a gente ver. Aqui, ó. Vamos colocar aqui que, em vez de ser igual, diferente. Aí vai dar problema. Então, tá aqui, ó. Erro, linha 26. Aqui, apesar de eu contar a quantidade de erros, eu não imprimo na tela. Né? Se eu quisesse, eu podia imprimir quantos erros eu encontrei. Né? Mas aqui eu não estou imprimindo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou rodar cada um dos métodos, e esse método vai me retornar se teve um erro ou não. E aí, no final, quando eu rodo o método e tem um erro, eu já imprimo qual erro aconteceu. Já. Na hora, já imprimo. Se no final eu passei por todos os métodos e não teve nenhum erro, eu só imprimo que deu tudo ok e quantos métodos eu rodei. Então, por exemplo, esse daqui, ó, eu só imprimi quantos métodos eu rodei, ok. Esse daqui eu não imprimi. Só que na hora que eu estava rodando o teste, eu já imprimi o erro no teste lá. Vamos ver como que eu faço para rodar um método. Então, eu tenho que passar o objeto e o nome do método, uma string. A gente já viu né, como que roda isso daí, mas agora vem toda a preparação para eu rodar um teste. Né? Lembra que eu tenho que recriar o banco antes de cada teste, para cada teste ser independente. Então, a seção, eu chamo um método modo teste,
Isso daqui eu não mostrei para vocês lá na sessão. Ó, o método modo teste faz o quê? Ele coloca esse iniciar sessão falso. Por que que é iniciar sessão falso? Porque agora eu vou só simular uma requisição HTTP, eu não vou realmente fazer. Então, lembra que quando o framework começa a rodar, ele realmente cria uma sessão, que é aquele arquivo que fica lá no servidor, com as informações do usuário que está acessando. Lembra que ele gera um cookie, o cookie vai ser enviado de volta para o navegador vai guardar o cookie. Como eu estou só fazendo um teste, estou simulando a requisição, eu não quero que aconteça nada disso. Por isso que eu deixo falso aqui. Aí, quando o meu frame começar a rodar, ele vai verificar isso daqui e ele vai ver que não é para iniciar a sessão, ele não vai fazer todo esse trabalho de iniciar a sessão. Ele não faz quando é testes. Aí eu zero a sessão, né? Eu crio aqui o vetor CS, esse vetor era criado automaticamente pelo PHP, mas como agora eu estou no modo teste, o PHP não vai criar ele para mim, eu crio ele no braço aqui. Então, uma variável global aqui com e eu zero ele, né? Se tivesse alguma coisa, ele é perdido. Por quê? Porque o teste vai começar a rodar agora, então tem que começar tudo zerado. Então eu zerei aqui, criei as chaves lá de flash zeradas também. Então tá tudo zeradinho para começar um novo teste. Então é isso que faz esse modo teste. Eu chamo o recriar banco de dados da classe teste. Então lembra que a classe teste é essa teste mensagem. Mas cadê esse método recriar banco? É que cada teste herda do teste que herda do DW3 teste. Então, o DW3 teste tem o método antes e depois, que eu já ensinei para vocês, e tem os verificar, que eu também já ensinei, que a gente no teste chama o verificar para saber se passou ou não do teste, fazer requisições, né, simulando uma requisição, aí a gente vai ver como que simula aqui a requisição. E tem o recriar banco. Por que eu deixei aqui o recriar banco? Porque vai que você, no meio do seu teste, queira recriar o banco, né? Não sei. Então, por isso que eu deixei aqui o, o código de recriar banco e não lá no testador. Eu deixei aqui no próprio teste o método para recriar o banco. Como que o banco é recriado? Vamos dar uma olhada aqui. Para eu recriar o banco, eu tenho que dar uma olhada nas SQLs de criação do banco. Então, eu tenho que olhar a pastinha de SQLs, que tem todas as SQLs que criam o banco. E lembra que eu falei que quando a gente escrevia esse arquivo, tinha que ter o create database aqui. Então, é por isso. Eu procuro todos os arquivos que estão nessa pasta de SQL. Então, ele me retorna todos os arquivos. O que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar só arquivos.sql. Então, por isso que eu fiz esse array filter. Se não termina com SQL, eu não quero. Então, mas também, se não termina com SQL, por que ia ter um arquivo aqui na pasta SQL? Não sei também. Vai que tem um arquivo texto de comentários aqui. Eu só quero arquivos SQL. Maravilha. Então, agora eu tenho todos os arquivos SQL. Nesse caso, vai ser só um aqui. Eu ordeno os arquivos SQL. Por isso que eu colocava essa numeração, tipo, começar em 001, 002 e tal, para deixar eles ordenados, porque vai ser nessa ordem que as SQLs vão ser executadas. Eu dropo o banco, eu passo arquivo por arquivo, leio o arquivo inteirinho, guardo nessa string, eu faço esse explode nos pontos e vírgulas. Por quê? Porque eu não vou passar para o banco de dados essa string aqui, ó, inteirinha assim, pá, e mandar rodar. Não, eu não vou passar isso. Eu vou passar, porque dá pau. Então, eu vou passar uma por uma. Então, por isso que eu fiz a separação no ponto e vírgula. Então, eu vou mandar essa rodar, depois essa, depois essa. Por isso que eu fiz esse explode no ponto e vírgula. E aí, para cada um deles, eu verifico se, por exemplo, vai que o cara colocou dois pontos e vírgula, né? Então, aqui no meio, ó, ele seria separado. Só que aqui no meio ficaria uma string vazia, ou ponto, ou, quer dizer, ou espaço, né? Eu não quero rodar isso daqui no banco de dados. Então, se eu não quero rodar isso daqui, ó, eu verifico se não é vazio. Eu chamo o trim, né, para ele eliminar o espaço em branco. Se não for vazio, se realmente tiver uma SQL escrita lá,
eu rodo a SQL e reconecto no banco. Por que eu reconecto? Porque aqui eu acabei de criar o banco, né? A primeira vez que foi rodado, eu criei o banco. Por isso que eu chamei reconectar, né? Mas aí vocês percebem que aqui eu estou reconectando a toda hora. Eu não lembro se quando eu executo uma DDL eu tenho que reconectar, mas aqui eu estou reconectando a toda hora. Beleza. Recriei o banco de dados. Então volto para cá. Lembra que antes de cada teste eu chamava o método antes, né? Então aqui, ó, esse método antes aqui, que criava o usuário para depois eu fazer o teste, ele é chamado antes de cada teste. Então tá aqui, ó, objeto teste chamo antes. Aí aqui eu rodo todo o teste e depois objeto teste chamo depois. Então tem o método antes e o método depois. Ele é sempre rodado antes e depois de cada teste. Se você lembra que você não é obrigado a sobrescrever, se você não sobrescrever esse método, ele já existe lá na classe Py e ele fica vazio. Então ele não vai fazer nada. E aqui no meio está realmente a execução do teste, né? Ou seja, a gente vai rodar esse método aqui, mas a gente vai ter que fazer algumas coisas antes de rodar o método. O que a gente tem que fazer? Vamos contar quantos erros deram, né? Vamos fazer um try e rodar. Então, aqui eu chamei o método inserir, por exemplo, né? Percebe que aqui eu chamei de uma forma diferente do que a gente viu lá na aplicação, né? Lembra que na aplicação, quando eu queria chamar um método e eu não sabia o nome do método, eu chamava esse call user func array. Por que eu chamava desse jeito aqui? Porque eu precisava passar parâmetros. Eu não sei nem qual é o método que eu vou chamar e nem se eu tenho que passar parâmetros. Por isso que eu usava essa função. Mas, nos métodos de teste, nunca eu vou passar um parâmetro para ele. Tipo, eu nunca vou passar um parâmetro para o método de teste. Então, eu posso chamar desse jeito aqui, ó. Colocar o dólar e o nome do método. Isso daqui vai ser substituído por uma string, né? Vamos supor ali que era a string teste inserir, né? Então vai ser isso daqui, ó. Estou chamando o objeto teste inserir. Então essa é uma outra forma de chamar um método sem você saber o nome do método, né? Aí ele vai rodar aqui. Vamos supor que ele passou no teste. Maravilha. Se ele passou no teste, não lançou nenhuma exceção. Então, eu rodo depois e retorno erros. Erros é quanto? Erro é 0. Então, não tive nenhum erro. Maravilha. Volto aqui no rodar classe, né? Lembra que eu estou rodando todos os métodos, ele retorna 0, então não teve nenhum erro. Agora, vamos ver se tiver algum erro no método. Eu tenho dois tipos de erros aqui que eu estou pegando. Eu estou capturando, né, esse erro verificar exception, que eu criei para o framework, e se o erro lançado não for esse, ele cai no segundo catch. O segundo catch, ele pega exception, ou seja, ele pega qualquer coisa. Então, primeiro ele tenta pegar esse, se ele não conseguir, ele pega esse daqui. O primeiro foi o que eu criei para o framework, que é esse verificar exception. Ele não tem nada aqui, ele só herda de exception, é um erro, é uma exceção, né? Quando que vai ser lançada essa exceção? Quando falhar nos verificars. Então, olha, o verificar, se a condição for falsa, ele lança essa exception. Ó. Verificar, lança, todos lançam exception. Ó. Então, eu estou fazendo meu teste aqui. Vamos ver se será que está inserindo mesmo? Então, eu salvo, vejo no banco, e aí chamo verificar, e tem que passar um verdadeiro ou falso para esse verificar. Se eu passar um verdadeiro, eu passo no teste. Se for passado falso para verificar, quer dizer que falhou o teste. E o que é falhar o teste aqui no verificar? Se for passado falso, ele lança uma exceção. Então, ele nem continua rodando daqui para frente. Aqui, deixa eu ver, todos os testes têm só um verificar, né? Mas poderiam ter vários verificar, né? Por exemplo. Aqui eu tenho 2 verificar. Se dá pau no primeiro, ele nem roda o segundo, porque já vai lançar uma exceção aqui e já vai sair desse teste de listagem. E vai para onde? Vai ser pego aqui a exceção e eu vou imprimir na tela. Ó, erro, linha tal. Aqui é o erro, né? Quando eu pego a exceção. Esse objeto aqui da exceção, ele me traz todas as informações de erro. Qual linha estava sendo rodada, qual arquivo está sendo rodado, etc.
Ele me dá todas as informações. Então aqui eu estou pegando as informações, imprimindo na tela e agora eu sei que teve um erro. E aí eu rodo depois e retorno um erro. Então, nesse meu exemplo aqui, ó, erro linha 26. Por que foi erro linha 26? Aqui, isso, ó, linha 26 foi aqui que eu tinha mudado, né? Ó. Então aqui, ó, erro na linha 26. Eu consigo pegar exatamente, por quê? Porque aqui que explodiu a exceção e a exceção foi capturada aqui e aí eu descobri que foi na linha 26. Então, assim que eu consigo fazer isso daí. Mas vamos supor que o erro tenha sido outro. Mas como assim outro erro? Ah, sei lá, tipo null pointer, exception, qualquer coisa, como se fosse o do Java lá, né? Vamos supor que aqui está a mensagem get texto, e aí eu escrevesse assim, get qualquer coisa, tipo get a. Nem existe esse método aqui, get a. Então, ele vai me explodir que o método não existe, ó. Ó, fatal erro, não sei o que, blá, 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 blá. Então, é que nesse caso foi um fatal erro, né? Mas se não tivesse sido ainda um erro fatal, porque de vez em quando tem uns erros que o PHP que acontece, mas o PHP continua rodando. Então tem erro que não é fatal. Esse daqui foi fatal. Mas ele seria pego da mesma forma aqui. Seria pego aqui e mostraria aqui o erro, qual é o erro, qual é o arquivo e tudo mais bonitinho para vocês resolverem o problema. Eu não sei agora colocar um exemplo de um erro que não seria fatal, mas, bom, sei lá. Ali vocês já entenderam, né, o que acontece. Ele mostra na tela qual foi o erro e retorna quantos erros tiveram aqui. E no final das contas eu sei quantos erros tiveram na minha classe. Então, se tiver tudo certo na minha classe, ele só vai mostrar que deu tudo ok. Aí, depois de terminar de rodar tudo isso com o unitário, ele roda tudo isso com o funcional, ou seja, roda os mesmos métodos que vocês viram, só que agora são os métodos aqui dos testes funcionais que são rodados. Então, eu já mostrei todos os métodos aqui dessa classe. E aí falta mostrar agora todos os métodos da classe teste. Faltou o quê? Nos testes funcionais, só para lembrar, então no teste unitário, eu só, por exemplo, crio um modelo, chamo o método modelo e vejo se deu certo. Aqui, ó. Só isso. Então, não tem essa simulação de que rodou todo o framework, que fez uma requisição HTTP. Isso não tem no teste unitário. Só que no teste funcional tem. Aqui eu finjo que faço uma requisição GET, eu finjo que faço uma requisição POST, eu verifico o HTML que retornou, eu verifico se retornou um redirecionamento. Então agora a gente vai ver isso daí. Como que foi feito essa simulação aí de requisição. Então quando eu chamo o GET, quando eu chamo o POST. Então eu estou aqui na classe teste, né? Os meus testes herdam dessa classe, por isso que eles podem chamar. E está aqui embaixo, ó, get, post, delete e patch. Na verdade, os 4 chamam esse método requisição, só que cada um passa aqui, ó, qual realmente é o método, a URL e os dados. E está aqui, ó, o método requisição. Nosso último método aqui para terminar o framework. Primeira coisa que eu faço, esse obstart, e aqui no final obend e clean. Esse daqui é do PHP. Isso daqui é um método que faz o seguinte, se eu não usasse esse método, tudo que eu imprimo na tela é enviado para a saída, né, do programa, que no caso de uma requisição normal que o navegador faz, a requisição chega no servidor, chega no Apache, o Apache roda o PHP. Então, cada vez que eu estou imprimindo alguma coisa na tela, quem está pegando isso, esse imprimir na tela está saindo do programa. E quem que pode pegar isso? Quem rodou o programa. Então, o Apache está pegando isso daí, que o PHP está imprimindo na tela. E o Apache, está montando a requisição ali, né? Só que, como aqui eu estou simulando uma requisição e eu não quero imprimir nada na tela, eu quero
capturar tudo que foi impresso na tela e guardar para mim, porque depois eu vou ter que fazer alguma coisa com isso, né? No caso, o HTML, né, que é impresso na tela, eu vou ter que guardar ele para mim, como se fosse numa variável. Para isso, eu uso essa função aqui, obstart. Assim que eu rodo essa função obstart, a partir de agora, tudo que o PHP imprimir na tela, na verdade, não vai ser impresso na tela, vai ser impresso num buffer, ou seja, numa variável lá do PHP que vai ficar guardadinho tudo. Então, não vai ser impresso nada na tela. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu realmente vou rodar todo o meu framework. E o meu framework imprime coisas na tela, ou seja, o HTML. Só que aí vai ficar todo esse HTML guardadinho, porque depois, o que eu tenho que fazer com esse HTML? Eu tenho que usar ele aqui no meu teste, ó, por exemplo, aqui no verificar contém, na resposta. Ó, na resposta vem todo o HTML guardado. Ó. Vamos só relembrar aqui, né? Se eu escrever um var dump resposta aqui, né? Então tá aqui, ó. Veio todo o HTML, ó, doctype, HTML, head, ó, todo o HTML bonitinho dessa requisição aqui para a página de login. Então, em vez de eu imprimir ele na tela, eu guardei ele numa variável. E aqui, o bEndClean, eu paro de guardar na variável. Então, a partir de agora, tudo que eu mandar imprimir na tela vai ser impresso na tela. Ou seja, essas coisas aqui que eu estou imprimindo na tela, elas não seriam impressas se isso daqui ainda estivesse valendo. Eu não conseguiria imprimir nem as mensagens aqui, ó, teste mensagem, blá, 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 blá. Então, por isso que é só durante a requisição que isso daqui está valendo. Então, eu termino ele aqui e deleto tudo que está guardado nele, porque eu não preciso mais disso daí. Então, é isso que é feito com esse obstart e obclean. Aí, eu chamo o modo teste do meu controlador. Lembrando, o que faz o modo teste? Acho que ele serve para o redirecionamento. Ó. O modo teste, ele não vai de verdade redirecionar quando eu mandar redirecionar a minha aplicação. Ele só vai guardar numa variável e só. Falou, faz de conta que eu redirecionei, está guardadinho na variável. Estou fingindo que foi uma request URI para o servidor. Estou fingindo que foi um método para o servidor. Ó. Se o método for get, eu vou ter que pegar todos aqueles dados que foram passados, ó, aqui, por exemplo, aqui é por post, ó, eu passo como se fosse um formulário sendo enviado, né? Então, eu guardo todos esses dados no $_post. Se a requisição fosse por get, eu guardava todos esses dados no $_get. Então, aqui eu estou só fingindo ó, que está vindo uma requisição. Ó. Eu estou iniciando todas as variáveis que são usadas na aplicação. Depois que eu iniciei tudo, está pronta a requisição fake aqui, o que eu faço? Eu crio um objeto aplicação e executo. Então, lembra que quando a gente rodava o index, era exatamente isso que o index fazia, ó. Crio o objeto aplicação e executo. Então, está aqui, ó. Eu crio o objeto aplicação e executo. Depois que ele terminar de executar, o que eu vou fazer? Eu preciso montar a resposta né, e retornar. E a resposta em HTML e redirecionar. Esses dois. O HTML da resposta é o que o OB aqui guardou no buffer, é o que está no buffer. Então, eu chamo aqui obGetContents. Então, é o buffer. Isso daqui deve ser Output Buffer, o significado dessa sigla aqui. Né? Então, é o buffer de saída. Então, eu pego tudo que foi impresso na tela e guardo aqui no resposta HTML. E lá no meu controlador, eu pego se foi redirecionado para algum lugar. Então, se no controlador foi chamado redirecionamento, ele guardou no atributo estático dele lá, e aqui eu consigo pegar. Lembrando que aqui, quando eu chamo modo teste, eu zero isso. Então, cada teste é zerado de novo essa variável. E aí, essa resposta é o que vem para cá, para o meu teste. Né? E aí, aqui no meu teste, eu uso essa resposta, por exemplo, aqui eu estava esperando um redirecionamento, né, porque eu fiz um cadastro. Eu posso verificar redirecionar, resposta. Ou se não, aqui eu estou fazendo um get para login, então eu estou esperando que venha o HTML. Eu verifico se contém nesse HTML essa string login. Então, agora vocês viram todo o código interno do framework. Se não me engano, eu não pulei nada.
a gente viu todas as classes do framework. Agora vocês entenderam como que o framework foi feito, entenderam um pouco mais de PHP, entenderam um pouco mais de como que realmente chega a requisição no servidor e como lidar com essa requisição, né? A gente já tinha visto aquela aplicação de um arquivo só, né? A nossa primeira aplicação que tinha um arquivo só, não tinha classe, nem era orientada a objetos, não tinha frame, não tinha nada, não tinha nem banco de dados. A gente viu mais ou menos como funcionava a requisição, agora aqui a gente viu mais coisas de como funciona a requisição do PHP. Então isso daqui foi para vocês terem agora algo a mais, de entender um pouco mais de PHP, mas quando vocês forem trabalhar, vocês vão usar frameworks reais e aos poucos vocês vão aprender como que esses frameworks funcionam, vão ter que eventualmente olhar o código-fonte do framework para tirar alguma dúvida do porquê que aquilo funciona daquele jeito, né, quando for precisar fazer algo mais avançado. Mas então terminou aqui a disciplina de Web3. Foi ensinado, foi passado todo o conteúdo, né? Vocês aprenderam como criar uma aplicação web, como programar no lado servidor. E agora é só pôr a mão na massa, fazer os projetos, né, e entregar. E depois passar para as próximas disciplinas aí do curso, né? Web 4, Web 5, etc., né, para aprender mais coisas sobre desenvolvimento web. Então é isso aí, gente. Até mais.